você se sente perdida? Porque, sendo bem sincera, é exatamente assim que eu me sinto. Sabe quando você só vai levando a sua vida no piloto automático, você não para pensar, você não se sente feliz, você não se sente realizado, mas você ao mesmo tempo não se sente merecedor de uma vida melhor, merecedor de felicidade, e você não faz ideia de como interromper esse ciclo de pensamentos ruins e hábitos ruins. Eu me sinto assim. Eu tenho 21 anos, mas eu considero a minha bagagem de vida um tamanho consideravelmente bom. Eu fui mãe muito nova, fui mãe com 15 anos, mas eu e meu marido nunca fugimos da responsabilidade, da atribuição da responsabilidade que é gerenciar uma família. A gente encarou na marra todo o processo de gerenciar uma família, toda essa responsabilidade. E a gente nunca ficou esperando que as coisas caíssem magicamente do céu. A gente sempre correu atrás, sempre fez o nosso melhor para prover as melhores condições possíveis para nossa filha dentro do possível. No entanto, que ao longo desses 6 anos, a gente conquistou a nossa casa, o nosso carro, mas em algum momento a gente se perdeu aí no meio do caminho. Foram longos anos construindo esse processo e a gente nunca se atentou a uma coisa muito importante, que é uma reserva de emergência, por exemplo. Né? A gente sabe que o cenário atual econômico não está muito favorável. Graças a Deus, nós dois estamos empregados, mas a situação referente a ter uma reserva é preocupante, visto que se qualquer um dos dois, seja eu ou meu marido, ficasse desempregado, a gente iria ter muito aperto financeiro, principalmente relacionado a algumas dívidas que fizemos ao longo do caminho. A gente sempre trabalhou desde muito novo, né? A gente começou a trabalhar aí como aprendiz, ele trabalhou como aprendiz, eu trabalhei como aprendiz em 2 empresas, tive uma experiência muito legal em cada uma delas. Fizemos curso técnico em uma escola técnica muito renomada pelo país e tinha tudo aí para dar certo no meio do caminho, né? Mas eu diria que uma das coisas que mais me travou nisso tudo foi a ansiedade e o pânico. O medo trava você, o medo te impede de agir, te impede de realizar aquilo que você sempre teve vontade, porque você tem medo do julgamento dos outros, você tem medo do que os outros vão pensar de você. E era exatamente assim que eu me sentia, eu tinha uma ansiedade muito grande, uma ansiedade social muito grande. Então, eu vivia com medo de não ser boa o suficiente, de não ser uma boa profissional. Vivia com medo de as pessoas olharem para as outras pessoas e virem nelas maior capacidade do que em mim. Sempre duvidei da minha própria capacidade. E isso me congelava, isso me travava, isso me prendia. Da minha ansiedade, desencadeei uma compulsão alimentar. Comecei a comer doce com uma maior frequência, comecei a comer diversas besteiras que fazem mal pra gente, com uma certa frequência, e ao longo desse tempo eu engordei mais de 20 quilos. Nem durante a minha gestação eu engordei tudo isso, pra vocês terem uma ideia. E eu fui priorizando sempre outras coisas na minha vida. Tentei começar a academia, mas surgiam outras coisas urgentes pelo caminho, surgiam coisas de maior urgência pelo caminho, e eu acabava deixando de lado, eu acabava esquecendo, fui esquecendo de me tratar como prioridade para priorizar outras coisas maiores, como a saúde da minha filha, o bem-estar. E são sacrifícios que uma mãe tem que fazer, sim, mas uma mãe não pode se esquecer completamente de si. Ela tem que estar bem para poder cuidar bem
de outra pessoa para poder criar bem um filho. Uma mãe tem que estar bem. E eu não tô bem. E isso me fez parar e pensar em quantas coisas a gente perdeu tempo com coisas bobas. A gente vai oficializar a nossa união no casamento civil esse ano, mas isso é uma coisa que a gente veio adiando há muito tempo atrás, porque a gente sempre priorizava as coisas da casa, sempre surgia algo de maior urgência, quebrava algo, a gente precisava trocar, precisava fazer a manutenção de alguma coisa, precisava substituir algo, precisava comprar alguma coisa nova que estava faltando. Então a gente sempre foi priorizando essas coisas e nunca sobrava tempo, nunca sobrava dinheiro para o casamento. Então a gente planejava e pensava, ó, talvez mês que vem dê pra gente marcar. E no mês que vem não dava, porque sempre surgia algum outro imprevisto, ou a gente gastava simplesmente com coisas inúteis que ocasionaram essas dívidas. E hoje eu vejo que não fez sentido nenhum perder tempo com isso, porque as dívidas sempre vão existir. Você sempre vai querer comprar alguma coisa, você sempre vai querer melhorar alguma coisa dentro dessa casa. E se você tiver um dinheiro sobrando, por que não fazer isso? Então as dívidas sempre vão existir, os imprevistos sempre vão existir. Não faz sentido você ficar adiando uma coisa que você quer fazer, porque você fica pensando em coisas que nem sequer aconteceram, criando empecilhos, né? Criando objeções que não existem, criando objeções que não existem, pensando já em coisas que talvez nem sequer aconteçam. E tendo essa visão, eu decidi não perder mais tempo. Não perder mais tempo porque o tempo vai passar de qualquer forma. Ano passado foi um ano muito complicado para mim. 2024 foi um ano muito complicado. Eu troquei de emprego 2 vezes, né? Iniciei o ano desempregada, consegui um emprego, porém eu estava aguardando a chamada minha em outro emprego. Então eu acabei entrando em um, saindo e indo para outro. Todas essas questões me atrapalharam financeiramente, né? Influenciaram di- diretamente na organização financeira da casa. E ter essa percepção de que o tempo de qualquer jeito vai passar me fez pensar por que que eu não posso aproveitar o tempo da melhor forma possível. Quantas vezes eu não adiei sonhos, eu não adiei ideias, eu adiei compromissos que eu deveria ter tido comigo mesma e eu nunca fidelizei esses compromissos. Geralmente a gente fideliza muito o compromisso com o próximo. Ah, não posso queimar o meu filme com o próximo, não posso me indispor, não posso decepcionar os outros, mas a gente se decepciona o tempo todo com nós mesmos e tá tudo bem, a gente só vai levando e aceitando. Tanto que eu me perdi do meu foco, como eu tava dizendo, 2024 foi um ano bem complexo para mim. Eu comecei o ano desempregada, entrei no emprego, saí do emprego, entrei em outro emprego que eu tava aguardando me chamar. Não estava no melhor cenário dentro daquele trabalho. Inclusive, acabei pedindo para ser mudada de setor por conta disso. E a minha amiga faleceu, uma amiga minha de infância. Nós duas havíamos crescido juntas. Ela completaria 20 anos agora em abril. Então, assim, foi algo que me abalou muito, que mexeu muito comigo emocionalmente. Eu senti uma dor muito grande. E ano passado, acho que o ápice da dor, porque eu mal tinha superado a dor do luto dela, foi quando a minha casa destelhou durante um vendaval muito forte que teve aqui em São Paulo. E eu quase perdi as minhas coisas. Mas o principal, que graças a Deus a gente não perdeu, foi a vida. Graças a Deus, eu e minha filha estávamos em casa quando aconteceu e graças a Deus nós estamos bem, nós estamos
vivas, nós estamos seguras. E isso me levou à seguinte reflexão: mais valioso que os bens materiais, que qualquer coisa material que a gente possa ter, é a vida. É a vida, porque você pode reconstruir tudo que você perdeu. Você pode até reconstruir de forma melhor tudo que você perdeu. Você pode recuperar de forma melhor ainda o que você perdeu. Agora, a vida, ela é uma só. A vida é única. Então, por que passar uma vida inteira se sentindo infeliz, se sentindo insuficiente, se sentindo péssima consigo mesma? Eu decidi assumir um compromisso comigo mesma que eu pretendo fidelizar. Se você se identifica com essa situação, eu peço que você fique aqui comigo. Esse vídeo foi muito mais do que um simples vídeo, ele foi um desabafo. E mais do que isso, é um compromisso que eu estou nesse momento fidelizando comigo mesma e com você, caso você queira me acompanhar nessa jornada. Se você se identificou, eu peço que você fique aqui no canal, que você se inscreva, deixe um comentário se você se sentiu à vontade. Vamos juntas transformar o desafio em oportunidades. Até uma próxima!